Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. E olha, Deus abençoa todos. Você sabia disso? Você sabia que Deus abençoa todas as pessoas? Todas, bons e maus, os que creem nele e os que não creem. Ele abençoa todo ser humano. Todo ser humano é abençoado. Como, bicho? Quando a gente se levanta e vê o sol raiar, os primeiros raios do sol, a gente vê a grandeza, a beleza, a imensidão, a glória de Deus se estendendo por toda a terra, para todos os povos, para os bons e para os maus. É assim que Deus é, Ele é bom para com todos. Agora, há uma diferença entre a pessoa abençoada e a pessoa não abençoada. A pessoa abençoada não é porque ela mereceu para ser abençoada, mas ela fez por onde, ela se esforçou, ela deu de si, ela semeou a boa semente, porque ela sabia que aquela boa semente iria dar bons frutos. A pessoa que não é abençoada, infelizmente, não tem essa visão, esse entendimento, esse esclarecimento, essa luz. É isso mesmo, esse discernimento. Isso quem dá é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá. Então, a pessoa que não é abençoada, ela não tem discernimento para apoiar sua vida sobre a palavra de Deus. Não. Ela tem o discernimento, a visão das grandezas desta terra, das riquezas, da glória deste mundo, do poder deste mundo. E nós vamos ver agora, eu estava ontem falando com os pastores sobre esse assunto. Porque se você quer ser uma pessoa abençoada, basta seguir a orientação da palavra de Deus. Só isso. Só isso, bicho. Ah, mas eu sou da religião. Ah, eu não estou falando de religião. Eu não estou me referindo à igreja A, B ou C. Eu estou me referindo à palavra de Deus. Se você segue a palavra de Deus, se você obedece à palavra de Deus, naturalmente você será uma pessoa abençoada. Se você não segue a palavra de Deus, então você naturalmente será uma pessoa amaldiçoada. Porque é o que está escrito, gente. É o que está determinado. É o que está profetizado. Eu não preciso ouvir profetas. Eu não preciso de ter visões. Eu não preciso de ter sonhos. Deus me dá a palavra claríssima. Está aqui, ó. Se você... Veja, vamos ver agora. Vamos pensar, raciocinar agora, nesse momento. Como é que foi no passado? Vamos olhar para o passado. Vamos olhar para os abençoados do passado e para os amaldiçoados do passado. A Bíblia mostra. A Bíblia não deixa nada em
digamos, tem mistério. Ela fala, ela revela o que nós precisamos saber. Então, quem é, ou melhor, quem tem juízo? Juízo é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e obedece. O que não tem juízo é aquela que nem quer saber da palavra de Deus, quanto mais obedecer. Então vamos ver um exemplo aqui claríssimo. Você tem conhecimento da história de Abraão. Deus chamou Abraão e lhe disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Quer dizer, Abraão tinha que sair da terra dele, da casa dele, da parentela dele, da casa de seus pais. É isso mesmo. Ele tinha que deixar tudo para trás para seguir a direção de Deus. Então, vamos analisar aqui só um pouquinho. Se Deus falou isso com Abraão, ele também fala com você, fala comigo. Um dia falou comigo. E ele falou em outras palavras, mas o que está escrito aí, Jesus disse: que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, isso imediatamente me trouxe um entendimento de que todo mundo, toda a grandeza desse mundo, toda a glória deste mundo, a riqueza deste mundo, o poder deste mundo, não vale nada em relação à alma. A alma vale mais do que tudo, a salvação da alma. Então, puxa vida, eu me apeguei a essa palavra. E Deus falou para Abraão a mesma coisa: olha, larga tudo para trás. Larga tudo e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí o que Abraão fez? Deus fez isso, ou Abraão fez isso. Só que Abraão não fez de acordo com Deus. Abraão levou o seu sobrinho Ló com ele. E Deus permitiu isso. Deus não reclamou, Deus não censurou, não criticou, não chamou a atenção de Abraão, nada disso. Deus ficou calado. Mas Deus aproveitou essa desobediência de Abraão para deixar para nós um exemplo claro, claríssimo, transparente, que qualquer pessoa vai entender. Então Abraão levou Ló consigo. Dá licença um instantinho. Muito bem. E Abraão saiu. Agora veja só. Por que Abraão levou Ló consigo? Por quê? É a pergunta. Abraão levou Ló consigo porque certamente ele pediu. Com certeza ele pediu para ir com Abraão. Não foi? Eu não creio que Abraão tenha chamado Ló. Eu creio que Ló se apresentou e falou com ele: eu quero ir contigo, tio. Por que eu penso assim? Eu penso assim porque Ló viu que Abraão era um homem próspero, riquíssimo, mas não tinha herdeiros. E, além do mais, sua mulher já era estéril. Além do mais, ambos já tinham uma idade avançada. Abraão tinha 75 e a Sara tinha 65. Então, Ló, com olhos grandes, com objetivos escusos, com má intenção, pensou consigo: eu penso assim, eu vejo assim.
ele pensou assim, o meu tio não tem herdeiros, quem seria o mais próximo herdeiro dele? Eu, que sou sobrinho dele. Então eu quero ficar com ele. Foi isso. Abraão certamente não viu isso. Ele levou o seu sobrinho porque ele tinha perdido o seu pai, o irmão de Abraão. E ele foi. Agora, presta atenção. Ele foi com a mão na frente e outra atrás, com certeza. Ele não tinha nada. Não tinha nada. Só que, a certa altura da ida, dessa transferência, dessa viagem, chegando num determinado lugar, quer dizer, depois de passados anos, alguns anos, porque Abraão saiu a pé, ele não saiu de carro. Então, passado algum tempo, Ló se enriqueceu também. Por quê? Porque estava andando à sombra do seu tio Abraão. Então, a bênção de Abraão também chegou para Ló. E o que aconteceu? Aí você pode ler lá em Gênesis capítulo 13, que uma vez que Ló prosperou, e também Abraão já era próspero, também prosperou ainda mais, diz o texto sagrado que houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Então, começou a haver contendas. Por quê? Porque a terra era pequena para os dois. Olha só como eles eram abençoados. Todos dois eram abençoados. Mas Abraão, então, agora decide. Ló, não é bom que nós fiquemos juntos. Não haja contenda entre mim e ti, nem entre meus pastores e teus pastores, porque nós somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti, Abraão falou para Ló. Aparta-te de mim. Se você escolher ir para a esquerda, eu irei para a direita. Se você escolher ir para a direita, eu irei para a esquerda. O que é que você quer, ô Ló? Ló já estava bem de vida, muito bem de vida. Ló, então, obviamente, pensou, agora eu não preciso mais do meu tio, agora eu vou cuidar da minha vida, eu vou tratar do meu futuro. E aí, Ló atendeu essa sugestão de Abraão e disse, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Abraão deixou ele escolher. Olha só, minha amiga e meu amigo, isso aqui fala muito comigo, fala muito com você também, fala com todos os seres humanos. Isso aqui é uma aula prática, que a gente sabe o final da história. A gente já sabe o final da história, a gente já sabe o que vai acontecer e também vai acontecer com cada um de nós. Só depende da nossa cabeça. Só depende da nossa cabeça a decisão. Então, Ló, versículo 13 a 10, capítulo 13, versículo 10, já que o Senhor está me dando o direito de escolher se eu vou para a esquerda ou se eu vou para a direita, se eu for para a direita ou se eu vou para a esquerda. Então, Ló levantou
os seus olhos. Ló levantou os seus olhos, está aqui escrito. E levantou Ló os seus olhos. E viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de ser destruído Sodoma e Gomorra. Então, ele viu a campina do Jordão toda bem regada. Era como o jardim do Senhor, quer dizer, o jardim do Éden. Eu penso, eu creio. E como a terra do Egito, que também era próspera, quando se entra em Zoar, eu, sinceramente, não entendo isso aqui, mas deve ter sido uma coisa extraordinariamente bela, linda, maravilhosa, a entrada do Egito. Bom, e Ló, depois que levantou seus olhos e viu as campinas, ou toda a campina do Jordão, ele viu, gostou, levou. Isso é, eu quero ir para esse lado das campinas do Jordão. Quer dizer, Ló é o exemplo clássico, é a materialização do exemplo da palavra de Deus. Ló levantou seus olhos e tomou a direção para a terra que era linda, maravilhosa, que era promissora, extraordinário. Extraordinário isso. Quer dizer, o que fez Abraão? Falou, tá bom, então você vai para lá e eu vou para o lado contrário. É muito legal isso. Eu amo essa história, amo. Porque isso me dá a direção para a minha vida pessoal. Eu coloco a minha vida nisso aí. Olha, se você for para um lado, eu vou para o outro. Escolhe aí. Quer dizer, isso para mim soa o seguinte: quem anda pelo que vê é aquela gente que quer ver para crer. Ver para crer. Se ela não vê, ela não crê. Por exemplo, os profetas, os visionários, os sonhadores, veem. Ah, eu vi isso, eu vi aquilo. Então, costumam tomar atitudes em cima do que veem. Levantam os olhos e vai lá ver no horóscopo. Olha, o seu número de sorte é 50. Oh. Mas vai em outra revista, lá está escrito, o seu número de sorte é 30. E vai por aí afora. Cada um dá um número. E os bobos, desculpa a expressão, que andam pelo que veem, acreditam. Eu era assim também. Ver para crer. Então, horóscopo, profecia. Eu ouvi falar ontem pela primeira vez o profeta do Pix. Agora existe até profeta de Pix, que você envia um Pix e o profeta te dá uma visão. E tem gente que acredita. Tem gente que casa. Tem gente que toma decisão em cima de profecias, de visões, de outros, inclusive, de outras pessoas. Essas pessoas levantam os olhos e estão vendo para crer. E aí foi o grande desastre na vida de Ló. Grande desastre. Porque ele viu as campinas, a campina do Jordão, puxa vida, é isso que eu quero. Abraão, tá bom, eu vou para cá, eu vou do lado contrário. Quer dizer, enquanto Ló levantou os olhos para ver, para crer,
para decidir para onde vai o destino dele, o que fez Abraão? Continuou andando de acordo com a sua visão espiritual, seu entendimento espiritual, o seu discernimento espiritual, a fé que agrada a Deus. Não, Deus prometeu, então eu vou continuar seguindo o caminho, meu caminho. Depois que Ló se separou de Abraão, então, diz o texto aqui, que Abraão habitou na terra de Canaã, enquanto Ló habitou nas cidades da Campina. Imagina as cidades da Campina. E armou as suas tendas até Sodoma. Então, eles se separaram. Aí diz o texto seguinte, ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Não temiam a Deus. Mas foi para lá que Ló foi. E Abraão foi para onde? Para Canaã. Então, depois, diz o texto seguinte, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, agora, Abraão, agora, levante os teus olhos. Olha só que bacana. E olha, desde o lugar onde você está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Isso é extraordinário. Aleluia. Quer dizer, Ló viu as Campinas, as delícias das Campinas lá do Jordão. E ele foi para lá. Já Abraão foi para o deserto lá de Canaã, digamos assim. E Deus, num determinado monte, disse, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Por quê? Para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra te darei. Quer dizer, quando a gente olha de acordo com os olhos da fé, porque Deus falou, e o que ele falou criou fé, coragem, ânimo, disposição para Abraão obedecer. Mas ele não viu nada de coisas extraordinárias. Ele teve essa visão na sua cabeça. Ele teve a visão da terra, mas claro que é limitada, a terra é muito grande. Oriente, Ocidente, Norte, Sul, tudo muito grande, muito extenso. Mas ele creu na palavra de Deus. Até onde ele podia ver, ele viu. Não pode ver mais, mas ele creu. É muito forte isso. Eu estou vendo uma distância enorme. Pois bem, além do que eu consigo ver, não dá mais. Mas Deus promete além do que nós podemos ver. Essa é a visão da fé. Então, o mundo não quer a visão da fé. O mundo quer ver para crer. Por isso que as pessoas apostam em loterias, fazem isso, fazem aquilo. Eu também fui do mundo, eu sei o que é isso.
Eu também fazia isso. Porque eu não tinha o Espírito Santo. Eu não havia recebido o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo veio, ele me mostrou a terra prometida, a minha terra prometida. E quando o Espírito Santo vem sobre você, amiga e amigo, você deixa de olhar para o mundo. Você deixa de ver o físico, o material, para ver o espiritual, o que ninguém vê, a não ser os que têm os mesmos olhos, o entendimento da palavra de Deus. A palavra de Deus se cumpre. Deus falou. E quando ele falou, o que não existia veio à existência. E é isso que Deus promete para aqueles que creem na sua palavra. Então, quando nós lutamos para que as pessoas recebam o batismo com o Espírito Santo, não é para que elas falem línguas, ou profecias, ou visões, não. É para que elas tenham a direção pessoal, individual, de Deus para as suas vidas. É isso. Enquanto você não tiver o Espírito de Deus, não receber o Espírito do Deus vivo, você vai ficar como Ló, andando pelo que vê, apostando no que vê, e não apostando no que está escrito, no que Deus prometeu. Aí está a diferença. Aí está a diferença entre gregos e troianos, digamos assim. Aí está a diferença entre os abençoados, os benditos e os malditos. Os benditos creem na palavra de Deus, obedecem e têm garantias de Deus, porque está escrito. Você pode usar o que está escrito e falar, aqui, Senhor, o Senhor prometeu, está aqui escrito. Porque quando eu estive em aperto, muitas vezes, eu tomava a Bíblia, aqui, meu pai, o Senhor prometeu, está aqui escrito. Então, quando a gente crê, quando a gente tem a visão de Deus, quando a gente tem o Espírito de Deus, a palavra de Deus desenha os nossos sonhos realizados. É isso aí. Porque é a palavra de Deus. Abraão não fez questão de ir para a Campina do Jordão. Ele poderia ter ido, porque ele também via aquela campina, florida, etc, etc. Mas ele deixou que o seu sobrinho escolhesse. E o sobrinho escolheu a melhor parte, aos olhos humanos. Mas, aos olhos da fé, Abraão podia ir para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, oriente, ocidente. Para onde fosse Abraão, ele seria abençoado. Por quê? Porque ele estava crendo na palavra de Deus, na promessa de Deus. E o Espírito de Deus é quem fez possível isso. Claro que Abraão não foi batizado com o Espírito Santo, mas Deus falou com ele pessoalmente. Deus apareceu para Abraão, Deus falou com Abraão. E o que aconteceu? Bom, a história é extraordinária, é magnífica, porque hoje nós sabemos o que deu para Abraão e o que aconteceu com Ló. Nós sabemos disso. Ló, coitado, ele foi para as Campinas do Jordão. Amanhã nós vamos falar mais a respeito disso. Você vai ver, quem leu a Bíblia, você que lê as Sagradas Escrituras, especialmente os textos sobre Abraão, vai entender o destino de Ló e o destino de Abraão.
Entendeu, minha amiga, meu amigo? O que importa é você entender. O que importa é hoje, na prática, a linda e maravilhosa história de Abraão. Mas a história de Abraão pode ser linda e maravilhosa na sua vida. Só depende de você, não depende da mamãe, do papai, não depende do político, não depende do patrão, nem do empregado, não depende de ninguém, só depende de cada um de nós. Só depende de você, a sua escolha. Ouvir e obedecer à voz de Deus. Você não vai ver, não vai sentir, não vai tocar, não vai nada. Você vai crer naquilo que Deus está falando na sua palavra. Então você abraça essa fé, é uma fé louca. A Bíblia fala que é loucura. A pregação do evangelho é loucura para os incrédulos. Falar da palavra de Deus nos dias atuais é loucura, porque nós temos aí a inteligência artificial, nós temos aí um mundo super avançado, nós temos aí a tecnologia, a coisa extraordinária. Não, bispo, eu prefiro seguir o que está escrito. Siga o que está escrito. Obedeça o que está escrito. Obedeça a palavra de Deus e você vai mudar a sua vida. Deus vai mudar a sua vida em parceria com você. Porque ele fala, quem obedece faz parceria com Deus. É associado com Deus, é aliado com Deus. E aí acontece. Mas quem não obedece fica chupando o dedo e com inveja. Com inveja dos Abraãos da vida. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Leia as Sagradas Escrituras. Ainda que você não entenda tudo, não importa. Leia, porque o que você precisa entender, o Espírito Santo vai mostrar. Eu não entendo toda a Bíblia, não. Mas o que eu entendo, eu tenho passado, eu tenho transferido para aqueles que querem também ter o mesmo privilégio, direito que Deus nos tem dado. Entendeu, minha amiga? O Espírito Santo, ele guia você e qualquer pessoa na leitura da sua palavra. Você pode estar na prisão, você pode estar condenado a 200 anos de cadeia, mas leia e Deus vai falar com você. E esses 200 anos podem se transformar numa semana. É isso aí. Porque Deus é grande. E Ele faz possível todas as coisas. E o que Ele promete, Ele não pode faltar. Deus é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que Ele chegou ao ponto de dizer para Abraão, olha, Abraão, eu jurei por mim mesmo que vou cumprir para com você aquilo que está escrito. E Deus cumpriu, e tem cumprido. E Ele quer fazer o mesmo com você. Mas você tem que tomar a decisão pessoal. Eu não posso fazer escolha por você, nem você pode fazer escolha por mim. A escolha é muito individual. Muito individual. Amanhã falaremos mais a esse respeito. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado com você, para você ser só um pouquinho, não precisa ser muito não, só um pouquinho sábio para ouvir e obedecer a palavra de Deus. Porque Jesus disse, o homem prudente, ele ouve e obedece a palavra de Deus. O insensato ouve, mas não obedece. Então,
Aí você tem o que é prudente é abençoado e o insensato é amaldiçoado. E ninguém pode mudar essa situação, a não ser que a pessoa insensata venha a ser sensata, prudente. Aí sim, ela muda a situação dela. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.